Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor amado, nós te agradecemos pela vida, pela força, pela graça concedida, pelo privilégio de mais uma vez podermos vir à tua casa e cantarmos, louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Pedimos que o Senhor mais uma vez possa olhar para nós com os teus olhos de misericórdia, de graça, de cura, de saúde para todos nós. Pedimos por todo o nosso povo, por todo o teu povo, por toda a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça esteja com todos. Amém. Todos bem com Jesus? Amém. Muito bem. Agradecemos aos nossos irmãos que participam conosco pela internet. Deus abençoe vocês. Nós vamos continuar a leitura da mensagem A Deidade de Jesus Cristo. Aqui nós temos um aviso e também um pedido. A irmã Giana Ladaga avisa que foi a Porto Velho e pede oração. Então Deus ajude a nossa irmã, onde ela estiver agora. Amém. Graças a Deus. Esses dias eu li uma escritura aqui, eu quero ler ela de novo, mas pretendo não fazer nenhum comentário. Só para deixar ela registrada aqui. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 7, os versículos 12 e 13. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículos 12 e 13. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Amém. Que possa servir para todo mundo, né? Para todos nós. Graças a Deus. Nós vamos então dar continuidade à leitura. Aí eu queria reprisar aqui o versículo, parágrafo 51 da mensagem A Deidade de Jesus Cristo. Há diferença entre a razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira. A razão é falsa. Você não pode concluir nada logicamente. Isso é certo. Nossa mente não é, veja você, não é suficientemente boa, ou nunca será, para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. E por isso você não pode raciociná-la. Você somente tem que crer nela. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Muitos têm ido pela razão, pela lógica e tem perdido a corrida. Porque Deus faz coisas que fogem do entendimento humano. Quando ele disse para aqueles judeus, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. Meu Deus, como que aqueles homens, aquela igreja, aquelas mulheres, aqueles jovens, nunca haviam comido nem carne de animais proibidos, agora iriam comer a carne e beber o sangue do pastor, de Jesus. Não cabia na razão, no entendimento, na inteligência deles. No entanto, o Senhor Jesus disse, não explicou e deixou do tamanho que ele disse. Glória a Deus.
Então a gente não pode concluir nada logicamente. Quer dizer, uma peça encaixando na outra. Mais ou menos, estudar lógica é um trem muito difícil. É mais ou menos assim para nós leigos. É como que as coisas vão encaixando uma na outra, assim, bem certinho. Mas não encaixa. Não encaixava na mente daqueles judeus Jesus sendo comido ou bebido seu sangue, né? Ou beber seu sangue. Não havia como, impossível. E os que não creram, não deixaram a alma regozijar com aquela palavra, se perderam, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E saíram, deixaram ele. Né? Então hoje ainda Deus faz coisas que fogem do nosso entendimento, que não encaixa, a gente não consegue encaixar aquilo. Mas Deus sabe onde encaixa cada palavra dele, onde encaixar cada ideia dele. Então a gente tem que crer na palavra dele. Vamos ler então, continuando aqui. A deidade de Jesus Cristo, a partir do parágrafo 56. O bebê sempre é o sangue de seu pai, nunca de sua mãe. Nós todos sabemos disso. Sim, eu ensinei isso aqui antes, algumas vezes, e vocês sabem que o bebê não tem nenhuma partícula do sangue da sua mãe nele, nem um pouquinho. Não, nada tem. Isto é sempre o sangue do macho. Uma galinha pode pôr um ovo, porém, se não é fecundado, nunca chocará. Não importa quão bonito seja o ovo e quão bem ela o aqueça, ele sempre será infértil. Ficará aí mesmo e apodrecerá. Isto é certo. A não ser que a ave macho tenha estado com a ave fêmea, e o germe da vida venha do macho. Portanto, quando Maria, não conhecendo nenhum varão, ela esteve com o macho Deus, o Jeová Todo-Poderoso, e ele lhe fez sombra, e Deus é o Criador. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é o Criador que criou a célula de sangue no ventre de Maria. Não conhecendo nenhum varão, de modo algum. E isso produziu o mesmo sangue criativo de Deus, para nos redimir da nossa vida, que entra aqui, nascida por desejo sexual. E logo aquele sangue foi derramado das veias de Emanuel. Emanuel é Deus conosco, né? Das veias de Deus. Sangue derramado das veias de Deus. São Paulo diz para ali na reunião, não me lembro aqui onde que foi, acho que foi para os apóstolos, para eles ali, né? Tende cuidado da igreja de Deus, a qual ele resgatou com o seu próprio sangue. Tende cuidado da igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Glória a Deus. Onde foi parar a segunda pessoa da Trindade? Não tem lugar para essa ideia, né? É só quem não consegue ver nada mesmo é que vê três. Mas, graças a Deus pelo profeta, nós vemos o Emanuel, o Deus conosco. E agora nós podemos ter o Deus em nós. Agora é Deus em nós, a esperança da glória.
Glória a Deus. Logo aquele sangue foi derramado das veias de Emanuel, na cruz do Calvário. E hoje tem o mesmo poder salvador, redentor, santo que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário. Vocês creem nisto? A congregação diz amém, amém. Glória a Deus, amém. O irmão Brana também dá o amém. Agora isso é correto. Nós somos redimidos pelo sangue de Deus. A Bíblia diz, nós somos comprados pelo sangue e redimidos pelo sangue, o sangue do próprio Deus. A diferença do mundo, que eles caminham nos seus próprios caminhos, nas suas próprias glórias. Como diz São Paulo, eles amaram mais a criatura, deram louvor mais para a criatura do que para o Criador. Vamos ver se eu acho essa escritura aqui, eu acho que está em Romanos. Romanos 1, glória a Deus. Romanos 1, amaram mais a criatura, né, irmãos de Deus, do que o Criador. Glória a Deus. E a criatura é muito bonita, né? Tem cada criatura que encanta. Se a criatura é bonita, imagina o Criador, hein? Mas na terra ele não tinha parecer nem formosura. É 25, né? Romanos 1:25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então hoje o mundo vive honrando e servindo. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Honra e serve. 22, 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Imagem de homem, ideias. Imagem de homem tem a ideia no meio, não é? As ideias dos homens. O homem abarca também as ideias do homem. Então eles mudaram a glória do Deus incorruptível para essas coisas corruptíveis. O que os homens pensavam, acho que o irmão Brana parece que já falou isso, eu acho que já li em outros, não sei se eu li só do irmão Brana ou se li de outro. Não me lembro bem dos detalhes aqui. Mas há uns poucos anos atrás, eu acho que há uns 200 anos atrás, acho que nem isso, não sei, não me lembro. O homem provou cientificamente que ele não podia viajar a certa velocidade, que ele se desintegraria. E hoje, essa velocidade parece que dá para fazer quase que de bicicleta. Essas bicicletas de corrida, parece. É pouca coisa. Eles provaram que o homem já, se ele fosse mover numa velocidade acima daquilo ali, ele já se despatifava, né? Se arrebentava todo. E hoje anda mais veloz do que o som já, né? Muito mais. 1.000 e tantos quilômetros por hora, né? Muito mais. Também até há pouco tempo atrás, não tem muitos anos, eu poderia até uma hora, como diz o professor Curturi Inurti, ver que eles, para fazer, o pessoa estava passando mal, eles faziam sangria. Arrancavam a unha da pessoa e deixavam vazar o sangue lá. Os médicos, a ciência médica fazia isso. Não tem muito tempo, não. Não tem muito tempo, não. Então, veja bem, a imagem do homem se corrompe. Hoje eles descobrem uma coisa, daqui a pouco
já descobre outra, daqui a pouco, então, eles não conseguem achar o segredo mesmo da coisa. E nós ficamos agarrados à imagem de homem corruptível, né? E de aves, de quadrúpedes e de répteis. Naqueles anos atrás, eles faziam esses deuses todos, e hoje os deuses são o próprio homem. Fulano de tal disse isso e assim, né? Aí, enquadra aqui no 25. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. As ideias são criadas, essa arte, essa capacidade da razão é criada. E o homem, quando descobriu a razão, os gregos descobriram, né? Eu acho que uns 600 anos antes de Cristo, quando eles descobriram que podia pensar as coisas, então eles acharam, agora nós temos, e aí foi aperfeiçoando, mas o comecinho mesmo da mudança, para eles o marco da história da humanidade não é nem o nascimento de Jesus, eu não me lembro bem o assunto lá, mas é mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo, quando o ser humano dá aquele estalo e começa a descobrir as coisas, né? E então, lembrando isso, que isso é falso, você não pode concluir nada, as coisas de Deus, logicamente. Os judeus concluíram, qual foi a conclusão deles? Para eles, Jesus era um comilão, para eles, Jesus era filho ilegítimo. Na conclusão deles, ele era um Beelzebu, que era o príncipe dos demônios. Olha a conclusão da mais alta corte religiosa do mundo naqueles dias. Foi a conclusão deles pela razão, pelo entendimento humano. E, no entanto, Deus estava lá com eles e eles não viram. Glória a Deus, louvado seja Deus. Veja. Então, e hoje, o 59, e hoje tem o mesmo poder salvador, redentor, santo que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário. Vocês creem nisto? Amém, amém. Agora, isso é correto. Nós somos redimidos pelo sangue de Deus. Se nós estamos aqui é porque Deus nos redimiu. Deus nos deu a graça, as condições para estarmos aqui. Glória a Deus. A Bíblia diz, nós somos comprados pelo sangue e redimidos pelo sangue, o sangue do próprio Deus. Como foi o sangue de Deus? Deus não tem sangue. Como poderia sê-lo? Porque foi o sangue criativo de Deus que Ele criou para nos redimir. E veio e morou naquele mesmo corpo que Ele criou. Portanto, Ele não podia. Deus tinha que sofrer tentação. Ele não podia sofrer tentação. Ele tinha que sofrer a tentação sexual. Ele tinha que sofrer todo tipo de tentação. Ser tentado pelo diabo. Deus, no princípio, ele não podia sofrer essas tentações. Em riquezas e poderes e domínios e assim por diante. Ele tinha que sofrer tudo isso. E para fazê-lo, oh Deus, tem misericórdia de mim, de nós, né? E para fazê-lo, ele não podia estar como Deus em espírito. Ele tinha que ser Deus em carne. Agora eu estou falando esta manhã sobre a deidade de Cristo, de modo que vocês saibam
quem é que nós estamos adorando hoje? Não um bebê numa manjedoura, ou nem um Papai Noel. Porém, nós estamos adorando o Deus Todo-Poderoso na deidade de seu Filho. Oh, glória, dê um glória a Deus para Ele. Glória a Deus, aleluia. E observe então, aquele sangue desceu e era Cristo Jesus. E o próprio Deus, vindo de Espírito, entrou em Cristo Jesus. E a Bíblia disse que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É isso certo? A congregação diz, isso é certo, editor. O próprio Deus, Jeová, morou em Cristo e foi feito um parente nosso, porque ele nasceu em carne humana, como nós somos. É isso certo? Amém. As células de sangue foram desenvolvidas por Deus. E as células... Deixa eu repetir igual o irmão Brana repetiu aqui. As células de sangue foram desenvolvidas por Deus. E as células de carne foram desenvolvidas no ventre de Maria, que deu à luz o Filho. E Deus desceu e viveu em carne humana e foi tentado em todas as maneiras, exatamente como nós somos. Vocês creem nisso? Amém! Muito bem! Glória a Deus! Agora, então, quando ele fez isso, ele deu o seu sangue livremente. Ele não tinha que fazê-lo. Ele fez esse sacrifício. Ele poderia ter seguido para cima, para a glória. Ele poderia ter sido transfigurado, como ele foi no monte da transfiguração, seguido para o céu, e nunca morrido por nós. Porém, por estar disposto a morrer por nós, ele deu livremente o seu sangue no Calvário. Isso é certo. E ele tirou. Ele foi um homem de dores, experimentado em trabalhos. E ele deu um testemunho público. Glória a Deus, oh glória. No livro de Ruth está um quadro muito bonito ali, de como Boaz, tipo de Cristo, de como Ruth atravessou para um país estranho, como uma apóstata saiu da terra e trouxe de volta com ela, eu quero dizer, Noemi, trouxe de volta Ruth. E quando Ruth voltou, ela estava e do pai de Moabe. E quando ela voltou, ela era uma moabita. Absolutamente um quadro da noiva gentia, da igreja. E quando ela foi se despedir de Noemi, Noemi lhe disse, beijou-a, ele disse que voltasse ao seu povo. Ela disse, eu irei contigo ao teu povo, que o teu povo seja o meu povo, que a tua habitação
seja a minha habitação. Que o teu Deus seja o meu Deus. E nada, a não ser a morte, nos separará. Onde tu morreres, morrerei eu. Onde tu fores sepultada, eu serei sepultada. Glória a Deus. O irmão Brano disse que nós não temos como amar a Deus se nós não amarmos a sua gente. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso e nele não está a verdade. Se nós não amarmos o povo de Deus, é uma grande mentira nós dizermos que amamos a Deus. Está vendo aí? A Ruth falou para Noemi: onde tu fores, irei eu. Onde tu dormires, eu dormirei. O que tu comeres, eu comerei. Teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Nós queremos Deus, mas nós não queremos o povo dele. Quanta gente gosta da mensagem, mas não gosta do povo que crê na mensagem. Quanto misericórdia, misericórdia. É muita gente que ama a mensagem, mas não suporta ver o povo de Deus. Ele perde igual. Tem que amar o povo de Deus. O povinho de Deus. Tem que amar esse povinho. O irmão Brana disse: se teu coração não abrir para o teu irmão, é hora de tu orar desesperadamente, porque você já caiu da graça. Deus tem misericórdia de mim. Tem hora que essa coisa vem tão forte, eu não estou conseguindo amar fulano. Não estou conseguindo nem olhar para a cara de fulano. Mas é uma maldição, é algo terrível. É algo terrível nós não conseguirmos amar o nosso irmão. Eu não sei se eu estou enfiando doutrina de Balaão no meio. Amar o irmão não quer dizer que nós temos que ficar lá na casa dele, para lá e para cá. Eu acho que não, né? Mas ter ele no coração, na estima, na consideração, no amor de Deus, sim. Aí temos que ter a todos. A amizade afetiva aqui na terra, ela depende de fatores terrenos também, né? Humanos, terrenos, aqui dessa dimensão. Agora, amar o irmão, nós temos que amar. Muita gente foi embora da igreja porque não suportava mais muita gente que crê na mensagem. E fica de longe lá. Não, eu não parei não, eu continuo crendo na mensagem, é a verdade. Fica lá. Mas não vale, não vale. Não vale. Pode ter algum valor, não sei que tanto que Deus vai atribuir a isso, né? Amém. Vem cá, cá. Dá o testemunho para a glória de Deus aqui, faz favor. É para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Não é fácil estar aqui. Eu sou um ser humano. Eu olhava no pastor João, sofri de mim. Oh, glória a Deus. Espíritos. Não poder amar o povo de Deus e não poder amar o meu pastor. Isso me fez gemer, sofrer, angustiar, ficar depressivo, anos e anos. Oh, Deus! Mas Deus me deu essa graça de passar por cima de tudo e poder estar aqui ao lado dele. Oh, Jesus! Eu não queria isso e passei por esse lado da terra aqui. E só a graça pode levantar um homem quando está nessa condição. A tendência é ir embora, ir e não voltar mais. Oh, Jesus! Graças a Deus, eu estou aqui. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amém, meu filho, amém. Glória a Deus. Aleluia,
Graças a Deus. Mas nós vencemos essa. Nós vencemos. Amém. Nós vencemos. Amém. Não, não é não. Que seja atribuída toda essa glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E para a glória de Deus. Glória a Deus. Tivemos um tempo muito difícil, né? Graças a Deus, mas Deus nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas empenhe, busque a vitória que Deus vai te dar também. Glória a Deus, aleluia. Então nós precisamos de amar o povo de Deus. Povinho de Deus, povo de Deus. Aí nós temos costume de amar os mais. Não, deixa isso pra lá, não vamos mexer com isso. Já está bom, nós ganhamos já amanhã já. Já ganhamos amanhã. A glória, já ganhamos a glória esta manhã. Mais um tantão atribuído à igreja nesta manhã. De crédito para a igreja. Glória a Deus, Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Cada passo que nós damos é crédito depositado na nossa conta com Deus. E Ele guarda tudo isso. Glória a Deus. E quando foi, deixa eu repetir, o 65. E quando ela foi se despedir de Noemi, Noemi lhe disse, beijou-a e lhe disse que voltasse ao seu povo. Todo mundo conhece a história, que Noemi saiu de Israel pensando que as coisas estavam muito ruins, por causa da dificuldade financeira e tudo, e foi para a terra de Moabe. Ela foi casada com seu marido, que eu não guardo o nome dele, e os dois filhos, lá os dois filhos casaram, ela arrumou 2 noras moabitas. E lá o seu marido e os seus 2 filhos morreram. Então ela ouviu dizer que Israel estava bom de novo para morar, e veio voltando para Israel, e ela foi despedida das suas 2 noras, que eram moabitas lá daquela terra, que não tinha nenhuma graça elas ir com ela lá para um outro país. País estrangeiro, tudo estranho. E as meninas começaram a voltar com ela. Ela disse, não, minhas filhas, voltem para o seu povo. Vai cuidar da sua vida lá na sua terra. Eu não tenho mais filhos para vocês casar com eles. E se eu dissesse que nesta noite eu ia gerar filhos, vocês não tinham como esperar eles. Esperar para casar com eles. Isso fugiria totalmente do tempo. Aí a Orfa chorou muito, beijou a Noemi e voltou. Mas a Ruth se apegou a Noemi. Se apegou a Noemi. E Noemi ainda parece que deu mais um aviso para ela voltar, apertou mais fez mais ela ver mais as dificuldades. Aí essa está no livro de Ruth, é a declaração de Ruth para Noemi. Ela disse, eu irei contigo ao teu povo, que o teu povo seja o meu povo, que a tua habitação seja a minha habitação, que o teu Deus seja o meu Deus, e nada a não ser a morte nos separará. Onde tu morreres, morrerei eu. Onde tu fores sepultada, eu serei sepultada. Que disposição de estar com Noemi. A disposição de Eliseu também estar com Elias foi também desse calibre. Elias teria que passar por lugares difíceis. E ele disse para Eliseu, fica aí que eu vou até ali. Eu não guardo esses nomes aqui. Aí Eliseu disse, vive o Senhor Deus e vive a tua alma, que eu irei com você. Eu não te deixarei. Ele deu o primeiro passo. Mais uma vez, Elias falou, eu vou avançar. E você não pode ir, fica. Ele disse, não, eu vou com o Senhor. A terceira vez, os 3 passos da graça. Elias falou para ele, fica. Ele disse, não fico.
Está onde? Está no livro de primeiro, segundo Reis, né? Eu acho que é segundo Reis. Vamos ver aqui? Eu acho que é segundo Reis. Segundo livro de Reis, bem no comecinho aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. Cadê Reis? Cadê o rei? O rei. O livro dos reis de Israel. Vive, que eu vou também. Crônica. Oi? É Elias e Eliseu. É Reis, não é? Livro de Reis. Livro de Reis. Segundo Reis. É bem no começo. Acho que é o versículo, capítulo 1 ou 2. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo. O 2 todinho, né? Não, mas começa no 2 aqui, né? É isso, vem aqui no começo. Segundo livro de Reis, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Isso, bem no começo, bem no começo. Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? Ele disse: também eu bem o sei. Calai-vos, cala. E nós não queremos calar, tem hora, não é? E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Ele disse: também eu bem sei. Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Agora ambos foram juntos. Deixar o profeta? Deixar o povo de Deus? Eu vou. Pode ser, passar o que passar. Não vamos fazer juramento. A Bíblia diz que nós não podemos jurar. Mas vamos ter esse sentimento de vencer cada batalha que for colocada na nossa frente. Cada passo. Nós não atribuirmos o nosso fracasso a nenhum irmão sequer. Se eu fracassar é porque eu fui fraco. Porque eu fui patife, não por causa do irmão. Porque Jesus mandou olhar para ele. Olhe para ele. Olhai para Jesus, autor e consumador da fé. Aí se eu ficar olhando para o irmão, eu vou ficar meio tonto mesmo. Mas eu tenho que olhar para o irmão como meu irmão e olhar para Deus como Deus. Se eu olho para o meu irmão como ele sendo um Deus, eu não estou cumprindo a palavra que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu dou ao meu irmão o que é do meu irmão e a Deus o que é de Deus. A meu irmão é a oração por ele, por ela, é a compaixão, é a misericórdia. Agora, a Deus é a honra, a glória, é a confiança na palavra dele e tudo mais.
Glória a Deus. Então, enquanto eu olhar para o meu irmão, não como aquela misericórdia do fariseu, achar que eu estou tão bem que eu tenho que estar carregando os outros. Não. Eu estou tão mal quanto qualquer outro. Mas eu posso orar por qualquer um. São Tiago disse: Elias era um homem sujeito. Sujeito, quer dizer, pode acontecer. Ele é vulnerável, sujeito. Igual você vai andando na estrada, trecho sujeito a animais na pista. Não quer dizer que tem um animal lá. Mas de repente pode aparecer. E você tem que estar ainda atento para não se acidentar, nem matar o animal, que também não é conveniente. E nem se machucar, nem estragar o cara, sujeito a animais na pista. Então Eliseu disse que Elias era sujeito, quer dizer, ele não estava fazendo, mas de repente podia aparecer alguma coisa na frente dele que ia dar trabalho para ele. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que somos e orou para que não chovesse, não choveu. Então, Deus deu isso para o ser humano, não para os anjos. Deu para o homem. Então eu posso orar. Eu posso estar com meu pescoço quebrado e ainda orar por alguém. Você também, você também. E orar por alguém e alguém ser abençoado, abençoada. Então é Deus. É Deus é que vai fazer. Mas Ele mandou a gente chegar até o ser humano e pedir. Me dá. Eu quero. Mas quem vai dar é Deus. Mas a via é o agente de Deus. Você vai pedir alguma coisa para o governo federal, tem um agente, você não vai lá. Você nem vê o que é o governo federal, nem sei o que é isso. Não, vai lá, tem um fulaninho ali que não sabe nem datilografar direito. Ele faz os protocolos do seu pedido e manda. Você tem que ir nele. Protocola o seu pedido lá e manda. Vai lá, pedir para a empresa, mandou, não sei como é que chama os documentos para enviar uma solicitação, como é que chama lá? Concorrência, currículo, de concorrência de empresa, faltou aí o nome, quando várias empresas, licitação, manda, aí eles vão analisar lá, eles mandam o pedido. Aí manda o pedido para Deus. Quem é que vai mandar? Um secretáriozinho. Bem desajeitado mesmo. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. Deixa nós ir. É para ir. Nós passamos por essa fase, por outra. Mas eu não quero largar, não. Eu não quero deixar, não. Eu quero ir. Oh, Jesus. Ajuda nossas pernas na hora que começar a tremer, a fracassar, nossa inteligência, na hora que começar a querer atrapalhar a nossa corrida. Não, de jeito nenhum. Que essa força na nossa vida seja suprema, na hora suprema. A graça suprema, diz o irmão Brana numa das mensagens das eras, nos dará a fé suprema para a hora suprema. A hora que parece que acabou todas as possibilidades. Mas aí o irmão Brana disse aí que essa força vai entrar em cena. Não foi Deus quem fez, não foi homem não. Não foi pastor inteligente, superdotado. Não, tudo bem, tem um tempo dele. Deus chamou, está lá, está aqui, está onde for. Mas naquela hora, é o poder de Deus é que vai fazer. Unicamente. Na hora que Jesus estava orando, os seus discípulos não aguentaram o peso e foram dormir. Não importou, não atrapalhou o plano de Deus. Não atrapalhou o projeto de Deus em nada. Jesus ainda falou, por que vocês não podem vigiar comigo nem um pouquinho? Não dão conta, Jesus. Não dão conta. Entregamos a Ti tudo.
entregamos a Ti, que o Senhor tem cuidado de nós, o principado está sobre seus ombros. A responsabilidade pela igreja de Jesus é Ele. É Ele. Qualquer ação que aparecer o ser humano é uma mera ferramenta. Uma pobre ferramenta que se deixar parada enferruja. Oh, glória a Deus. Deixa eu ir. Deixa eu ir também com Elias. Ontem eu estava ouvindo o pastor Joaquim Gonçalves Silva no rádio da palavra original. Ele falando que aqueles israelitas desejaram voltar para o Egito para comer comida de escravos, que era um mínimo de caloria, não tinha caloria suficiente para manter um ser humano com a saúde boa, era comida de escravo, aqueles restos, aquelas coisas sem muito valor para eles. Eles estavam comendo comida de anjo e desejaram voltar para o Egito para comer comida de escravo. E nós estamos comendo comida do anjo, comida de anjo. E às vezes nós sentimos meio enfastiado com isso. Ele disse, o reverendo disse, a mensagem é comida de anjo, trazida pelo anjo, trazida pelo anjo. E às vezes nós ficamos meio enfastiados, ficando meio enojados e queremos comer os alhos e as cebolas do Egito, do mundo, que não tem caloria, não tem nutrientes, não tem... Eles puseram muitas coisas aí como perigoso, mas Deus sabe fazer o balanço da alimentação do ser humano. Não tem os nutrientes suficientes. E às vezes nós queremos. E queremos deixar a comida de anjo. Mas deixa esse espírito de Eliseu, de Elias, de Ruth, de Deus neles, tomar nós também e fazer com que cada passo, nem que eu já vi dizer que alguém que adoeceu e para dar o passo tinha que ajudar a perna com a mão. Você não está difícil, vai fazendo assim. Mas vai, não para não. Não para não. Vai arrastando a perna. É deitado, vai rolando. O que São Paulo diz? Levantai as mãos desconjuntadas e joelhos tremendo. Não tem? Hebreus 12, né? Hebreus 12. Glória a Deus. Vamos ver? Vamos ver? O irmão Brando diz que o ser humano tem que forçar para ir para o inferno. Ele tem que botar força para ir para lá. Porque Deus está, toma rapaz, é seu. Toma moça, é seu. Toma mulher, toma homem, é seu. 12, Hebreus 12. Oh, glória a Deus. E agora? Aleluia. Lê para nós, irmãos Anês, vai demorar mais hora. Oh, glória a Deus. Mãos cansadas, joelhos desconjuntados, pés que estão mancos, coisa, né? Oh, glória, joelhos desconjuntados, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Levanta. O irmão diz que a oração do crente mais fraco é suficiente para vencer, né? Para vencer. E você vence. E como diz o irmão Brana na mensagem, a maior batalha, qual é o próximo? O que mais está na minha frente para eu cortar? O irmão Brana lançou esse desafio.
Mas às vezes nós estamos pasmados, mas a promessa é nossa. E se a promessa é nossa, nós vamos olhar para ela. Nós vamos agarrar. Nós vamos pedir. Nós vamos crer, pedir a Deus a fé, para nós crermos na palavra dele. Glória a Deus, aleluia. 11/2/2018, domingo de manhã. Glória a Deus. Vamos, se vocês acharem que convém, vamos ter um instante de silêncio em memória da nossa irmã Maria Silote, que todo mundo sabe que partiu para o Senhor. Terça-feira, que dia que foi terça-feira? 6, que partiram para o Senhor no dia 6 de fevereiro de 2018, às 22 horas aproximadamente, né? 22 horas, por aí. Isso, tá certo, Marlene? Certo. Se vocês puderem ficar de pé, vamos ter um momento. Ela é uma das pioneiras aqui da cidade. E ela já venceu, né? Ela já venceu todos os desafios. Foi naquele dia que ela... Ei, Marlene, fala aquele testemunho dela ali foi aqui no hospital que ela tinha como que ido e chamaram ela de volta? Pode falar aqui? Vem cá na frente. Cadê o retratista aqui para focar aqui? Glória a Deus. Porque se for lá, aí é para ficar aqui o testemunho. A irmã pode ficar tranquila e fala como é que foi. A senhora falou para mim, os outros irmãos falaram, mas eu não consigo assim. Fica tranquila, nós estamos na nossa casa. Se a irmã esquecer um pouquinho, para um pouquinho. Sinta um pouquinho. E fala. Fica à vontade. Ali no regional, né? Aí a glicose dela baixou muito, né? Tá. Ali no regional, a glicose dela baixou muito. E ela estava indo. Aí chamei o médico, né? Que ela não estava bem. O médico veio, atendeu ela, né? E ela voltou. Mas nisso, quando o médico não tinha atendido ela ainda, ela estava sorrindo. Sorrindo, aí as pessoas que estavam na sala escutou ela sorrindo, né? Eu pensei, minha mãe está delegando, né? Eu pensei comigo, né? Aí ela voltou, ela falou assim, onde eu estou? Você está no regional, aqui no hospital. Mas eu estava tão feliz agora, eu estava sorrindo, porque eu estava feliz. Aí eu falei assim, doutor, acho que estava tão feliz, e ela falou assim, mas eu estava feliz, sua mãe? Eu falei, estava. Mas ela falou isso mesmo, doutor? Dona, eu falei, falou, você pergunta para essa menina aqui, todas elas escutaram ela sorrindo. Aí ele ficou assim, sem saber o que fazer, né? Pois a enfermeira lá veio e falou, até o doutor, menina, ficou assim, sem saber o que aconteceu. Foi isso. Ela estava muito sorrindo, alegre. Fica aqui um pouquinho. Vamos ter um instante de silêncio em memória da nossa irmã? Somente crer. Somente crer. Cante. Tudo é possível.
Glória a Deus, Senhor Jesus, nós te agradecemos por todas as bênçãos concedidas a nós. Nós agradecemos pelo tempo que a irmã Maria Silote, conhecida por irmã Mariquinha, esteve conosco, aqui na igreja, com toda a sua força, com toda a sua fé. Agradecemos por esse tempo. Agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor nos deu através dela. Pedimos ao Senhor que conforte os corações que sentem a falta dela, que necessitavam da pessoa dela, que o Senhor possa ajudar a todos os familiares, a toda a família, ajudar a nós também como igreja, mais uma pessoa que já atravessou esse Jordão, que já embarcou, já pegou o barco e já viajou para Sião. O velho barco de Sião, já encostou para ela e ela já se foi. Que chegar a nossa vez também, que possamos estar com essa alegria, com essa convicção, com essa felicidade, que ela estava ali naquela hora difícil, Deus. Aquela hora difícil para quem estava, mas para ela era a hora da vitória. Era a hora da coroa, era a hora de ver o outro lado. Oh, ajuda nós a chegar também, Senhor, cada um de nós. E pedimos por todos os seus familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo e pela igreja também. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Só um instantinho ainda. Só um instantinho. Amém. A enfermeira falou assim para mim, assim, eu quero tanto isso para mim. Eu falei, eu também, menino, eu almejo tanto isso, eu também. Ela ficou assim, eu quero tanto isso para mim. Aleluia. Oh, glória. Amém, amém. Obrigado, Maria. Amém, amém. Amém. Abençoe ontem até a tarde, se Deus quiser, até às 19 horas. Deus abençoe também nossos irmãos que participaram conosco pela internet. Deus os recompense por tudo e até. Quem quiser ficar um pouquinho, orar, ver o altar, fique à vontade.